Segunda-feira, 26 de agosto. Uma árvore amaldiçoada e um templo purificado. Pergunta número 2. Qual é o significado dos eventos relatados em Marcos, capítulo 11, versos 12 a 26? Então, nós vamos fazer em Libras os versos 12 a 26 do capítulo 11 de Marcos. Então, como nós vimos na lição de ontem, Jesus observou tudo que estava ao seu redor, né? Ele entrou na cidade de Jerusalém, ele visitou o templo e depois ele foi para a cidade de Betânia, junto com seus discípulos. Então, vamos ver o que aconteceu depois e qual é o significado desses eventos que estão aqui relatados. Então, nós vamos ler o verso 12 ao 26. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matar Jesus, porque eles o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. A figueira seca. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, veja, a figueira que você amaldiçoou secou. E respondeu Jesus: tenham fé em Deus. E eu asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá isso que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. E quando estiverem orando, se estiverem na presença de Deus e lembrarem de alguma coisa contra o seu irmão, contra alguém, perdoem essas pessoas, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o Pai do céu não os perdoará. Portanto, meus irmãos, com essa leitura, dessa narrativa, Jesus primeiro ele amaldiçoou um pé de figo, uma figueira. E ele também, a partir dali, ele purificou o templo. Então, nós chegamos à conclusão que a figueira representa os líderes que tinham apenas folhas, ou pelo menos é o que a aparência de que eles tinham conhecimento e que eles eram mestres para o povo, mas eles não eram.
certo? E o que eles precisavam era de ter realmente as obras deles de acordo com a vontade de Deus, e isso eles não tinham. Quando os líderes dos judeus, né, eles rejeitaram o perdão de Jesus, eles estavam então tramando a sua morte. E eles escolheram essa maldição para si mesmos. Então, foi isso que aconteceu, né, quando Jesus, né, amaldiçoou e secou aquela figueira, e também quando ele purificou o templo. Porque Jesus tinha primeiramente entrado em Jerusalém, visto como é que estavam as coisas, depois ele foi para Betânia. No dia seguinte, ele voltou, né, lá no templo. E nesse caminho que ele sentiu, né, que deveria voltar lá ao templo, ele teve fome e vendo essa figueira com folhas, né, de longe era uma árvore bonita, cheia de folhas, mas sem nenhum fruto, né? Então, quando Jesus amaldiçoou essa árvore e ela secou, quer dizer que ela tinha um significado. E essa árvore, ela significava os líderes judeus, porque eles, aparentemente, eles eram bons, mas por dentro eles eram maus e não tinham nada para oferecer para as pessoas. Jesus não encontrou nenhum fruto naquela árvore. Por isso ele disse, nunca mais alguém coma dos seus frutos. E assim ele amaldiçoou essa árvore e ela secou. Depois do que aconteceu lá no pátio, né, do templo, onde as pessoas estavam vendendo os animais para sacrifício. Isso era uma prática que quem aceitou que isso acontecesse foi o sacerdote Caifás. E ele deixava as pessoas fazerem do templo um lugar de comércio. Mas Jesus expulsou aquelas pessoas todas do pátio e as pessoas que iam lá realmente adorar a Deus viram a diferença, porque ficou tudo em silêncio. Porque já imaginou pombos, carneiros, bois, sei lá mais que tipo de animais que tinham lá, que estavam fazendo barulho. Como eles iam adorar a Deus com aquela barulheira toda, aquele pessoal fazendo comércio? Por isso Jesus expulsou todos do templo. E Jesus ligou duas passagens do Antigo Testamento com uma repreensão sobre esse comércio, né? Era uma coisa que profanava o templo. Jesus insistiu que o templo deveria ser a casa de oração para todos os povos. Isso está em Isaías 56, verso 7. Então, ali era um lugar para todas as pessoas. Não era um templo só de judeus, mas eles não permitiam que pessoas de fora, né, de outra nacionalidade, entrassem lá. E Jesus acrescentou, né, que ele tinha feito aquela limpeza ali no templo porque o templo parecia um covil de ladrões. Então, no fim daquele dia, né, Jesus deixou a cidade e saiu de lá com os seus discípulos. E na manhã seguinte, voltando para a cidade, os discípulos ficaram surpresos com a figueira, né, que ela estava seca de cima e embaixo. Então Jesus ensinou sobre a oração e o perdão para os discípulos. Ele aproveitou essas cenas todas e falou com seus discípulos. Então, esses dois relatos são a quarta história em formato de sanduíche. Lembra-se? Nas lições passadas, nós lembramos que é uma lição, um ensinamento. Ele começa falando de uma coisa, sai para falar outro assunto e depois volta. Isso é formato de sanduíche, é uma história. Então, Jesus ensinou realmente que os líderes eram da sinagoga, né, do templo, eles eram pessoas vazias, não ensinavam nada,
E quando eles viram essa repreensão que Jesus fez, essa limpeza no templo, é aí que eles tiveram mais vontade de matar Jesus. E com essa história toda, Jesus também ensinou aos discípulos que quando eles estivessem orando e lembrassem que tinha alguma questão contra alguém, que eles perdoassem essas pessoas para que Deus também o perdoasse. E foi assim que Jesus, nesse dia, ensinou essas lições para as pessoas que estavam perto. Então a árvore foi amaldiçoada, porque ela estava sem frutos, era uma árvore falsa, fake, não tinha frutos. E ela representava os líderes judeus. Eles mostravam muita pompa e pouco ou nenhum conteúdo que fosse da vontade de Deus. E Jesus usou a autoridade dele para purificar o templo. E essa foi a nossa lição de segunda-feira. Deus abençoe.